Olá, sou Jorge Avancini, especialista em marketing esportivo, palestrante e consultor. No meu 13º programa do canal do Avancini no YouTube, eu estou trazendo para conversar com a gente, dentro da série Como Empreender no Segmento Marketing Esportivo, um cara que eu acho fera, né? Porque, como todo mundo, ele apostou numa ideia. Há quase 9 anos ele criou um espaço nas redes, né, trazendo um site que hoje é referência, que é o mktesportivo.com. Eu vou conversar com Eduardo Esteves, meu amigo. O Eduardo ele é formado em publicidade, com especialização em marketing esportivo e também na área digital. Eu acho que o maior, entre várias coisas, eu conheço um pouco o Eduardo, mas vamos dizer assim, eu acho que o grande legado que o Eduardo está nos trazendo é mostrar hoje nesse mundo digital, não só dos sites, mas das redes sociais, mostrar uma forma de manter o nosso apaixonado torcedor de esportes, não só do futebol, com novidades, né, apresentando sempre com muita qualidade gráfica, tendo nas suas redes, no Twitter, no Instagram, enfim, nas áreas onde o MKT Esportivo está, tendo muita informação e muito dinamismo. Eduardo, primeiro, obrigado, bem-vindo ao canal do Avancini. E antes disso, né, se o pessoal gostar, curte aqui, compartilhe com seus amigos, que essa entrevista é legal. E eu vou te dizer o seguinte, cara. Primeiro, um orgulho, porque há um ano eu tenho a honra de ser um colunista junto com o Fábio, né, com o Fábio Wolff, no MKT Esportivo, e isso tem me exercitado, cara, para não ficar parado, pensar pelo grau de qualidade do que eu acho que tu apresenta. Mas fala um pouquinho da tua história e depois aquela pergunta, como é que é empreender, meu amigo, no marketing esportivo, né? Porque quem olha as coisas prontas, e eu estou sofrendo isso agora, porque o pessoal acha que é barbada fazer um programa como eu estou fazendo contigo, né? Que maravilha, e a gente sabe que não é bem assim. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Avancini. É uma honra participar do seu canal, que eu acompanho cada vídeo que é publicado. Eu prontamente procuro assisti-los. Fiquei muito honrado com o convite. Honrado também com com os conteúdos que você fornece aos leitores do MKT Esportivo. Às vezes meio polêmicos, né? Tu deve segurar uma barra aí. Mas é bom, tem que ser assim, porque é assim que gera a interação da galera, o engajamento e, consequentemente, amplia-se o alcance dos seus materiais, que é esse realmente o objetivo, fomentar a indústria do esporte por meio de conteúdo, que é assim que eu acredito que a indústria se desenvolve. Então, é um prazer, de verdade. Esse ano, o MKT Esportivo completa 10 anos, então, sim, um trabalho que começou lá em 2009, em abril de 2009. Então, tem sido um desafio diário, apesar de uma década de geração de conteúdo, tentando aí desenvolver de alguma maneira o mercado esportivo e agora entrando nessa nova fase com colunistas, com você, com o Fábio. Então, tem sido um momento importante. Também lancei um podcast, tenho entrevistado bastante gente no mercado, me aproximado bastante. Então, posso dizer que estou bem feliz e nesse desafio também de levar uma vida dupla, né? De gerador de conteúdo e também trabalhando no mercado, que eu trabalho no mercado desde 2010. Tu tens outra atividade. E aí eu queria te perguntar, cara, claro que primeira questão, essa é óbvia, tu deve ser um apaixonado por esporte, por futebol, que te levou há 10 anos atrás até a ideia do MKT Esportivo. Cara, mas como é que é fazer esse negócio, não é dar certo, né? Como é que partiu a ideia? Conta um pouquinho dessa história, de onde é que veio isso, né? E eu imagino que nem tudo é flores no caminho, tu deve ter tido aí alguns tombos, né? Como todo mundo, eu estou tendo os meus aqui, tentando, né? Claro, tu é uma referência, às vezes eu tento te copiar um pouco, não vou responder, mas como é que é, tia? Se hoje alguém quisesse começar, né, como é que tu viu essa oportunidade? Enfim, qual foi o insight aí? Onde é que veio essa ideia? Bom, eu, claro, sou um apaixonado por esporte. Já fiz quase todos os esportes na minha vida. E a partir do momento que eu amadureci a ideia que eu poderia trabalhar com o esporte como uma plataforma de negócio, e a partir daí eu saberia que poderia levar como uma profissão. E aí, não sei, na minha sexta, sétima série lá no colégio,
Então, depois foi uma escolha absolutamente natural, não tive aquela dúvida de universitário, do que fazer, porque eu já tinha em mente que eu queria trabalhar com futebol e sempre nesse lado de marca, de negócio, que hoje, até hoje, eu, graças a Deus, trabalho. E nesse meio tempo, eu senti uma necessidade muito grande de me informar, de conhecer profissionais do mercado, de participar de eventos e, pelo menos, o que tinha na época, um portal, um perfil nas redes sociais que era uma espécie de monólogo, e que eu acho, e que até hoje eu acho que esse é o caminho que ninguém deve seguir. Quem quer gerar conteúdo tem que se interagir, tem que engajar, tem que se relacionar com sua base de seguidores. E foi a partir disso, ciente dessa lacuna que tinha no nosso mercado, eu criei os perfis do MKT Esportivo. E a partir de então, comecei a gerar conteúdo diário, primeiro no Twitter, depois migrei para o Facebook, para o Instagram, porque é fundamental você, como gerador de conteúdo, ser multiplataforma. Cada plataforma tem o seu perfil de público e, com o tempo, você vai aprendendo a maneira que você se relaciona com cada um deles. Então, eu, em 2008, 2009, trabalhei numa empresa de tecnologia, atendendo a Microsoft, era o nosso único cliente, e eu falei, não, chegou o momento de eu tentar me inserir de alguma maneira. Eu já tinha sido anunciado a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos no Brasil, e foi aí que eu criei os perfis e posso dizer que eu os atualizava escondido, fazia uma vida paralela, porque realmente até na empresa era bloqueado as redes sociais e a gente tinha que entrar de alguma maneira para eu poder me relacionar, enfim, gerar essas coisas. Pelo que você está isso lá comentando, 10 anos atrás, nós estamos falando o quê? 2008, 2009, ainda a gente 2009. estava saindo do Orkut, começando a migrar para essas novas, as redes atuais, né? Era isso? Exato, o Twitter estava ganhando uma força. O Facebook ainda para gerar conteúdo não tinha tanta relevância. O Instagram, então, sem stories, então imagine, você dependia do feed, né, de publicar uma foto, e ele também engatinhava, essa era a verdade. Portanto, eu iniciei meu trabalho de conteúdo pelo Twitter, a partir daí fui migrando também para as outras. Então é um desafio, como eu disse, é uma vida dupla que eu levo. Hoje, gerador de conteúdo no Brasil não ganha dinheiro, pelo menos esses de nicho, como nós. Esse programa é uma pergunta que eu ia te fazer, mas no meio do programa, mas não, tu não vai escapar dessa pergunta. Não, então tudo bem. Então eu vou falar mais desse desafio de que e as oportunidades que o perfil me ofereceu, que foi entrar no mercado a partir de 2010, por meio do Rafael Plastina, que eu tenho como um padrinho profissional, que é Grande profissional. Um grande abraço para o Rafael, se estiver nos ouvindo aí. Sim, com certeza. Eu falei para ele que a gente ia conversar, que me deu minha primeira oportunidade na Sport Track, que é uma empresa de pesquisa, e a partir daí eu desde então não saí mais do mercado. Já estou na minha quarta experiência em quase 10 anos e sempre paralelo sigo com o MKT Esportivo, nessa transparência, nessa independência editorial que eu sigo desde da criação deles, porque eu não quero que nada atrapalhe a minha carreira no mercado, jamais vai atrapalhar na minha linha editorial e no que eu publico, em respeito, claro, aos leitores, que eles querem um conteúdo que não tenha nenhum tipo de interesse por trás e que tenha como único objetivo fomentar a indústria e informar quem deseja ler. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho te acompanhado já há bastante tempo e, claro, agora com a gente tem uma parceria forte aí mais intensamente, né, quase que a minha rede social de cabeceira, vamos chamar, né, o livro de cabeceira. Eu percebo que, embora tu tenha começado por ser um apaixonado do futebol, eu acho que uma das coisas legais do MKT é que tu consegue todo dia nos abastecer com diferentes assuntos de diferentes esportes, né? Isso foi uma situação que quando tu concebeu o conceito, ele foi acontecendo depois, porque isso eu vejo que dá um dinamismo incrível nos canais, né? E tu, como gerador de conteúdo, não fica aquela coisa muito o cara só fala de futebol, né? Às vezes eu pago esse pato por toda a minha história ter sido em clube de futebol, eu pago um pouco esse time. Como é que foi e o que te levou hoje a essa abrangência, né? Assim como tu está postando uma coisa de um esporte olímpico, tu está postando de automobilismo, tu está postando de uma situação de uma celebridade esportiva, né? Como é que foi isso? Como é que tu concebeu isso aí? Acho que o que um gerador de conteúdo tem que ter em mente é que ele fala, enfim, ele impacta diferentes perfis de público. Tanto do cara que é um heavy user
de consumo de conteúdo de futebol, como também de tênis, vôlei, basquete. Então, é fundamental que você conheça seu público. Por mais que eu saiba que os conteúdos envolvendo futebol, eles geram mais clique, eles geram mais interesse, engajamento, interação, crítica, elogio, enfim, eu também tenho que atender aquela demanda de outras modalidades, que por mais que sejam menores, não importa. Eu, como um gerador de conteúdo de marketing esportivo, de uma maneira completa, eu não posso viver nessa monocultura que as empresas vivem, que elas só lembram de outras modalidades nesse ciclo olímpico, que é até o que a gente se encontra. Eu tenho que atender todos os tipos de perfis, atender todos os consumos de conteúdo, os interesses. Portanto, desde que eu comecei esse trabalho, eu tinha consciência que eu não poderia focar numa modalidade em detrimento das demais. Portanto, aí tenho parcerias com diversas assessorias, recebo muita coisa, faço muitas análises, ciente que o meu público quer sobre o mercado como um todo, não somente sobre uma modalidade. Ainda que eu saiba que o futebol gera, que atrai mais o interesse dos meus seguidores, eu não posso deixar de lado aquele cara que também quer ler sobre automobilismo, sobre Fórmula 1, sobre Fórmula E, enfim. O conteúdo que eu gero é para eles, sempre a minha base de seguidores. Claro que eu imagino que no início foi tudo tu sozinho, provavelmente no teu quarto, né? À noite, abrindo mão de muito fim de semana, de muita festa com os amigos, de namorar. E hoje eu imagino que uma estrutura um pouco melhor que te ajuda a pesquisar, a colocar, né? Como é que hoje é feita a coleta de informações, ainda mais no teu caso, que eu vejo que tu tem uma postura editorial legal, tu não ancora em cima da tua figura, pelo contrário, né? O Eduardo, às vezes, não é conhecido, diferente de outros portais que tu ancora na figura de uma pessoa que já é mais celebridade, mais conhecida. Eu vejo que tu prioriza a notícia, a informação. Eu não sei se eu estou correto na minha leitura. Mas, para isso também, e aí eu olho por mim, que eu estou, né, tentando fazer algumas coisas aí há um ano, e tu tem acompanhado, tu tem que ter uma capacidade atrás de geração incrível, né? Como é que hoje tu consegue estar, cara, é pontual, bicho? Eu vejo que aconteceu uma coisa, tu já não anunciou, tu está anunciando logo em seguida, e com essa multiplicidade de segmentos, né? Que pode ser, como tu falou, do vôlei, do judô, ou da corrida da esquina, se for importante, está publicado ali do bairro que fez uma competição. Como é que tá? Como é que é essa barra por trás? Como é que é o teu back office, cara? Eu comecei sozinho, e pelo menos no que tange a alimentação de conteúdo portal, eu continuo sozinho. O que mudou de uns tempos para cá é que eu tenho muitas parcerias com assessorias de imprensa, com profissionais do mercado, que eles acabam facilitando a minha entrada, o recebimento de muitos materiais, e justamente, como você foi perfeito, eu não queria que ficasse viciado, o portal ficasse viciado na minha visão, no que eu penso, no que eu acho. Na tua figura como profissional, né? Exato, porque no fim, quem me acompanha já ia saber o que eu já ia esperar a minha opinião sobre determinado tema. Por quê? Porque já me conhece, já me lê há 10 anos, é sempre a mesma coisa, você não sai daquele pensamento, você acaba não amadurecendo, absorvendo outras visões, que foi isso que me motivou a ter colunistas, porque eu queria pegar visões de outros profissionais que têm muito mais experiência que eu, que eu sou um juvenil perto de você e do Fábio, justamente porque eu queria agregar outras visões, porque no fim, é como você falou, fica sempre centrado na visão de alguém ou na imagem de alguém que você no fim já espera a opinião que ele vai ter, o posicionamento que ele vai adotar. Portanto, eu gosto dessa imprevisibilidade que você e o Fábio oferecem e que eu também continuo com algumas análises justamente para levar outras visões, que é o que a audiência quer ouvir o que os outros estão falando, não só o que você fala. Imagina 10 anos as pessoas sabendo, lendo só as minhas análises, sabendo o que eu vou falar, o que eu penso, enfim. Então, nesse sentido, eu saí de sozinho para ter esse relevante auxílio de vocês e também de assessorias e outros profissionais que agregam bastante nos conteúdos do portal. E nessa jornada, cara, de 10 anos, chegando ao hoje, eu não sei se a gente poderia dizer que já está maduro ou ainda está em processo de crescimento, né? Quais foram as grandes barreiras ou dificuldades que tu teve, Eduardo, para quem está nos ouvindo e pensa em algum momento seguir o caminho, né, semelhante, ou enfim, achando um espaço, o que tu, ao longo dessa tua jornada aí, fora a questão, né, de falta de estrutura, ter que trabalhar, como tu falou muitas vezes, virando noite, abrindo mão de questões pessoais, né? Mas como é que é quando você entra num segmento novo, que são as mídias sociais,
onde você tinha as grandes corporações, as companhias de comunicação, vamos chamar de jornalismo, ainda no modelo tradicional, né? E que, pô, tu tá entrando, é um cara lá, uma pulguinha metendo numa briga de gigantes, né? Como é que é, o que tu sentiu nesse caminho aí, qual foram as barreiras que tu teve que vencer e pular essas barreiras aí para chegar onde chegou? Acho que a primeira delas é essa, como eu acabei citando, essa jornada dupla que eu levo, que eu nunca tive problema com isso, porém, acaba tendo mais trabalho para fazer. Às vezes, o meu horário comercial, vamos assim dizer, ele não acaba nas 9 às 18, porque eu sou uma pessoa que pode dizer que eu só não estou online, só não estou conectado quando eu durmo. Chega um sábado ou um domingo Consegue que eu... dormir? Dá para dormir? Porque eu estou acompanhando alguma partida, por exemplo, vamos pegar o campeonato inglês, a Bundesliga, que é de manhã, acontece alguma coisa, o celular está na mão, coloco lá no Twitter alguma coisa, a galera já comenta, então acaba que eu não fico offline. Então essa é uma das barreiras, quando você trabalha com geração de conteúdo, você tem que saber que você tem que estar online, você tem que, acontecer alguma coisa, você já fala em cima, como você citou, os seguidores alertam muitas coisas, que às vezes porventura eu posso estar na rua, posso estar ocupado e acabei não ficando por dentro. Então, é isso. Às vezes não ter sábado, não ter domingo. A jornada dupla são essas barreiras que eu vejo e que muitas pessoas que iniciam um portal, que iniciam perfil nas redes sociais, acabam ficando pelo caminho justamente porque elas querem um retorno imediato e que, como eu disse, o retorno muitas vezes não vem. E aí elas abandonam o projeto que poderia, né, ser um sucesso daqui a alguns anos. Por quê? Porque é uma barreira, a pessoa vê como uma dificuldade, então logo ela não tem algum tipo de retorno, ela já deixa de lado. Que foi algo que jamais passou pela minha cabeça, e até uma lição que eu deixo para quem quer iniciar algum tipo de projeto de marketing esportivo, ou enfim, qualquer tipo de projeto, para não desistir, porque esse imediatismo acaba atrapalhando muitas pessoas e eu nunca me deixei abalar por isso. Fora também essa questão de que quando você inicia um projeto e já tem alguém no mercado que também faz o mesmo há algum tempo, enfim, tem algumas barreiras que você tem que... Aí é concorrência normal e vai ter que gerar conteúdo diferente. Você tem que ter um certo jogo de cintura e não deixar se abater, que foi isso que eu nunca deixei, e aí, estou aí há 10 anos. Eu vou te fazer, vou te antecipar a pergunta, que já deixou a bola quicando 2 vezes, né? Então tem que botar pra dentro do gol, que é o seguinte: tu tá rico, milionário. Porque, tu sabe, Eduardo, eu estou 1 ano fechando aí que eu resolvi ir para esse lado das redes, né, em função de dividir um pouco do meu conhecimento. Enfim, eu também gosto. Não que eu não vou continuar atuando no futebol, pelo contrário, ou no esporte, eu vou continuar, né, dando as minhas aulas, minhas palestras, trabalhando em consultoria. Mas as pessoas acham que eu estou milionário, cara. Porque eu tenho um canal no YouTube e eu tenho hoje aí Twitter, Face e tal. E aí? O MKT esportivo já deixou tu encher a burra, aí tá com o colchão cheio de dinheiro, porque isso também né, a gente sabe que não é bem assim, né? Qual é a tua leitura? E deve ser a mesma que tem que o pessoal levar, o Eduardo tá milionário. Não, imagina. Como eu disse do tal do retorno, né? Que muitas pessoas elas querem um retorno imediato e elas não obtêm e elas encerram seus projetos. Mas não, imagina, longe disso, como eu disse, gerar conteúdo e você ser um micro influenciador, um gerador de conteúdo de nicho, é difícil você conseguir uma rentabilidade que você possa, por exemplo, abandonar a sua carreira no mercado e focar exclusivamente no seu portal, no sua TV, no YouTube, no seu podcast, enfim. Então, não. O que aconteceu com o MKT Esportivo é que depois de 10 anos, eu acabei criando uma audiência fiel, eu acabei mostrando a cara muitas vezes, então, naturalmente, você acaba cativando um público que passa a confiar no que você diz, no que você lança. Lancei 3 e-books de graça, então bastava deixar o e-mail, você tinha acesso a 3 e-books, e com isso você vai gerando confiança, você vai gerando segurança em quem te acompanha, e a partir daí eu comecei a chamar para fazer palestra e cheguei a lançar um curso online, porque eu deveria explorar de alguma maneira essa minha autoridade, oferecendo um conteúdo de qualidade, um conteúdo eterno, que, enfim, pelo menos no MKT Esportivo para iniciantes, ele tem um curso para sempre com ele, e a partir disso você consegue rentabilizar. Porém, todos os ganhos que você tem, você acaba reinvestindo no portal, porque para ele ficar no ar não é barato, para você ter uma ferramenta de e-mail não é barato,
Portanto, o que você ganha, você reinveste. Então, queria estar rico, queria poder ser um nômade digital, de estar fazendo essa nossa entrevista na Europa, mas não, estou aqui na sala de reunião. Quem sabe um dia, né, Eduardo? Não vamos, como tu falou, é persistência e tempo, né? As coisas vão vir, principalmente, eu acho que continuar entregando esse conteúdo de qualidade com agilidade, a tendência é essa, né? Deixa eu te perguntar uma questão que, para mim, ela é clara. Redes sociais, né? A gente tem aí as mais fortes, que é Twitter, Face, Instagram, YouTube. Agora eu sei que tu lançaste aí mais uma ferramenta que que está muito legal, que é o podcast. Mas qual é a tua leitura das redes, né? E o que a gente poderia deixar de mensagem? Porque eu acho que ainda muitos clubes no Brasil não exploram adequadamente as suas redes sociais, até para gerar isso, mais engajamento, mais fidelidade, né? Como é que tu vê esse movimento, ainda mais que, como eu te falei, né, tu sai lá daquele modelo lá do Orkut, tu pega todo esse surgimento e o crescimento das redes sociais, que hoje no Brasil é uma realidade, e o brasileiro é uma das pessoas que mais, né, navega no mundo, nas redes sociais. Como é que tu define isso? Como é que tu está vendo? Que futuro vai isso, né? Aonde tu está, né? Cada um de nós é um gerador de conteúdo, essa é a realidade, né, em tempo real. Como é que tu vê? Hoje eu vejo que o principal concorrente, ou os principais concorrentes das redes sociais são essas plataformas de streaming, essas plataformas on demand, de conteúdo por demanda, justamente porque as redes sociais, pelo menos principalmente o Facebook, ele tem limitado muito o alcance das publicações, que hoje não passa de 2% da sua base, e por isso o Instagram vem ganhando muita força, principalmente por causa dos stories até, que o stories ele tem um alcance muito maior do que a publicação feita no feed. Portanto, hoje eu vejo como pegar um carro-chefe de redes sociais o Instagram, ainda que o Twitter ele seja utilizado muito por jornalistas, tem uma força daquela coisa de viralização, do meme, da brincadeira, da piada, que é importante também esse real time de eventos como o Super Bowl ou como o Oscar, mas colocando um planejamento estratégico de um clube de futebol, por exemplo, eu daria um protagonismo importante para o Instagram, já que os clubes brasileiros eles não têm um aplicativo oficial, que eles poderiam gerar algum tipo de conteúdo mais exclusivo, eu vejo hoje o Instagram com muita força. Por quê? Não estou considerando o YouTube uma rede social. Eu vejo ele muito mais como uma plataforma de vídeo. Conteúdo, Gigi. Exato, o conteúdo audiovisual do que uma rede social. Porém, o consumo de conteúdo em vídeo, de audiovisual, ele tem crescido absurdamente. O Google já coloca que 80% das buscas até 2021 vai ser por conteúdo em vídeo. Então, e as TVs de clubes têm avançado vertiginosamente, alcançando milhões de visualizações, milhões de inscritos. Então, para fazer um mix, para você ser um multiplataforma, o Instagram e o YouTube hoje eles são grandes protagonistas desse mercado de redes sociais e de conteúdo. Mas também, como eu disse, essas plataformas de streaming têm crescido. Pega a ESPN, a Fox, a Disney também que vai lançar, a própria Netflix, que apesar de não adquirir direito de transmissão, né, ela tem feito um trabalho com alguns clubes de séries originais, né, de documentários originais, e ciente disso, ciente que tem perdido força, o Facebook também tem investido na Watch, né, que é sua plataforma de vídeo, de conteúdo original, de Tom Brady, de Stephen Curry, porque ela sabe que aquela questão do feed, de fanpage, perdeu muita força nos últimos anos. Então a gente caminha agora por uma rivalidade que a gente não imaginaria, né, que é uma Amazon contra o Facebook, né. Então, com o YouTube, que também já está com premium, né, de você pagar para assistir conteúdos exclusivos. Portanto, é uma briga muito boa, que vale ficar ligado. Essa disputa acirrada sempre porque pelo consumo, pela atenção do usuário, e eu vejo que, resumindo, o feed do Facebook tem perdido força e o Twitter está embarcando para um outro lado que eu acho que não contempla, que já contemplou alguns anos o esporte, até que ele comprou muito jeito de transmissão, e hoje eu vejo que ele perdeu um pouco da força. E eu até tenho uma leitura, né, Eduardo? Eu acho que os clubes estão perdendo a oportunidade, que hoje isso aí é um custo muito acessível. Ainda fico se agarrando às cotas de televisão, né, da mídia, como chama, da mídia offline,
e esquece do online e ser um gerador, né? Hoje, se os clubes pudessem se estruturar melhor e, como tu falasse, apoiar mais, investir mais com profissionais e até na geração de streaming, né? Que hoje é uma facilidade, né? De você gerar os teus próprios jogos, né? E aí você fazer uma relação com teus associados, com teus torcedores, cobrar um pacote de assinatura muito mais acessível, o cara vai comprar né, um conteúdo que só o clube tem. Mas eu acho que ainda nós estamos muito distante, não sei qual é a tua opinião em relação a isso, já que, né, isso é um caminho sem volta, né? Essas plataformas e essa forma de se comunicar com o teu público, né? Sim, eu vejo hoje que o brasileiro, de uma maneira geral, e aí eu englobo o fã do esporte, ele pagar por conteúdo, e aí, de novo, não estamos falando de gigantes Netflix, porque ela tem um trabalho de marca excepcional que você acaba sendo persuadido muito fácil. E também, falar da popularidade, por exemplo, de Game of Thrones, enfim, de outras séries que tem na HBO, Netflix, enfim. Então, você precisa primeiro mudar a mentalidade do torcedor para que ele passe a pagar por conteúdo, como, por exemplo, uma TV de clube que possa lançar alguma categoria de assinatura que ele possa pagar. Só que os clubes também têm que estar cientes que hoje eles concorrem com tudo. Então, você precifica uma categoria de conteúdo para que ele tenha acesso, mas tem que saber que o Netflix é seu concorrente, que o Spotify é seu concorrente, o iTunes é seu concorrente. Então, ampliar um pouco essa visão e saber que outros players de outros setores também concorrem com uma fatia do bolso desse torcedor. Portanto, se você coloca numa balança, o torcedor pode amar o clube dele, mas eu tenho certeza absoluta que ele não vai cancelar o Netflix para, por exemplo, assinar um plano de conteúdo da TV oficial do clube, da Flá TV, da TV Palmeiras, enfim. Então, precisa ainda de um amadurecimento do torcedor, do mercado nesse sentido, para que a gente alcance esse nível de maturidade que hoje o Brasil não tem. E tem algum exemplo hoje no mundo, alguém que já esteja fazendo isso, seja na Europa, no mercado americano? O Manchester United. O Manchester United ele já tem no aplicativo dele oficial a TV dentro dele e que ele não precisa pagar por nenhuma operadora para isso. Por exemplo, fechar com uma Sky Sports ou uma BT Sports para ter acesso a esse conteúdo. Não. Ele faz diretamente por meio do aplicativo. A MUTV está dentro do aplicativo. Ele tem jogo treino, transmissão ao vivo do treinamento, uma coletiva de imprensa, documentário, enfim, entrevista com lendas, e aí ele paga direto pro clube, que naturalmente esse dinheiro também é reinvestido em estrutura, mas ele não precisa mais de uma operadora para tal. Então ele para mim é um case de sucesso e que está ganhando muito espaço. Deveria ser olhado. Com certeza, benchmark total. Legal. Eduardo, infelizmente estamos chegando ao final aí, né? Acho que a gente teria conversa aí para vários programas. Mais uma vez eu queria te agradecer. Pessoal, curte aqui as redes do Avancini, compartilhe com seus amigos. Antes de nós fechar, Eduardo, eu queria a gente está com o Eduardo Esteves, que é o criador, o idealizador do mktesportivo.com, hoje um dos, não vamos chamar de site, né, Eduardo? Mas enfim, canal multimídia, tu está em tudo aí, muito pontual nas questões das informações dos esportes. O que tu deixaria de dica, gente, para quem está nos assistindo, né, Eduardo? Seja para começar, quem já está fazendo, qual é que seria, não vamos falar os segredos, né, mas, enfim, que mensagem tu deixaria para os nossos seguidores aqui, né? Olha, eu recebo muitas dúvidas nesse sentido sobre inserção, primeira oportunidade, recolocação, enfim. E eu acho que eu vou um pouco na contramão do que eu ouço por aí, que é a questão de especialização, diploma, MBA, que eu acho que é cair num lugar comum. Claro que você especializar, você tem um MBA, você tem uma pós, enfim, é importante, mas eu acho que enfim, é mais do mesmo. Você acaba caindo no lugar comum de chover no molhado. Então, como o MKT esportivo ele é democrático, ele é gratuito, ele é de graça, as pessoas têm acesso diariamente, não adianta eu ficar dando aqui algumas dicas que porventura não seja acessível ao grande público. Então, o que eu posso deixar de dica é que, apesar de se trabalhar com o esporte, é fundamental que você também consuma, você leia sobre outros setores do país, como a política, a economia, leis que regem o mercado, porque tudo acaba, de alguma maneira, impactando o nosso setor. Usar o LinkedIn, que é uma rede profissional, ela está aí para isso, ela serve para isso, as pessoas estão lá para isso, e não somente adicionar um profissional, mas é fundamental que o seu perfil esteja atualizado, que você interaja com ele, manda uma mensagem, não precisa ter vergonha, tem que meter as caras, como eu fiz lá atrás,
e enfim, acabou dando certo comigo. Chama para tomar um café, fala que quer conhecer a agência, a empresa dele, se ele tem um espaço na agenda dele. Também ter consciência que o Avancini sabe muito melhor que eu, que trabalhar com esporte é não ter final de semana, né? De segunda a segunda, então você não pode querer entrar... Exato, querer entrar no mercado com uma visão de não, segunda a sexta, das 9 às 18, não. Ver o futebol aí é sábado, é domingo, vôlei, basquete, as coisas acontecem a todo momento, então você tem que estar desapegado também nesse sentido e, participa de workshops, seminários, cursos, mete as caras, não tem vergonha. Conhece o Avancini, sabe quem ele é, vai lá falar com ele, que eu tenho certeza que vai receber de braços abertos, comigo também, enfim. Ninguém vai bater na sua porta com uma oportunidade, então você tem que ir atrás, tem que ser proativo e, enfim, não desistir, que é o que eu não desisti e acabei construindo aí algo que eu julgo até que relevante para o mercado. Bem relevante. Cara, muito obrigado, Eduardo, conversamos aqui com o Eduardo Esteves, né, o idealizador, o criador, o pai do mktesportivo.com. Se você gostou, curta as redes do Avancini, compartilhe. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso, cara. Que continue aí sempre trazendo novidades, nos mantendo atualizados. Eu acho que é importante ferramentas como tu nos oferece, principalmente para nós que somos apaixonados pelo esporte. E, cara, tamo junto. Valeu aí. Pessoal, obrigado pela audiência. Até o próximo. Esse foi a 13ª entrevista com o Eduardo Esteves, criador do mktesportivo.com.